E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com vocês aqui uma palavra, né, que cura. Uma palavra que me curou e também eu acredito que vai ajudar também a curar outras pessoas. Então por isso é bom a gente estar sempre contando, né, nosso testemunho para outras pessoas. Como fala, né, o fundador da Canção Nova, né, Monsenhor Jonas, ele sempre fala isso, né, que sempre que a gente puder, a gente conte, né, o nosso testemunho para outras pessoas, porque pode ajudar outras pessoas a entenderem também essa questão, né, da vida, de como é difícil, né, viver, não é fácil viver, né? Enfim, teve um tempo na minha vida, uns 10 anos por aí, que eu tava com uma desavença com um dos meus irmãos. Aquela coisa de irmão, entendeu? De você ficar com raiva do outro, né? Ficar intrigado, de você... Não era intrigado, mas era aquele negócio que se você visse a pessoa no caminho, a pessoa cortava o caminho para não encontrar, entendeu? Se a pessoa estivesse numa sala, você já não passava ali para não encontrar aquela pessoa. Existe uma mágoa, entendeu? Aquela coisa ruim que prende a gente, não deixa a gente caminhar, né? Isso é a verdade. Isso atrapalha muito o ser humano, né? Eu lembro que nessa época é muito ruim, né? Eu sentia aquele sentimento negativo o tempo todo, né? Parece que você não consegue se livrar daquilo. Aquela outra pessoa tá dentro da sua cabeça o tempo inteiro. Que absurdo, né? Aquela outra pessoa está dentro da sua cabeça, né? No seu pensamento o tempo inteiro. Tudo que você vai fazer, você tá lembrando daquela pessoa. E quando você bebe, né? Bebe uma cervejinha ali, bebe alguma coisinha. Na época eu lembro que eu bebi um pouquinho. Graças a Deus eu deixei. Hoje eu não bebo bebida alcoólica, né? Graças a Deus eu deixei. Em 2009 nunca tive recaída, né? Graças ao bom Deus. Mas nessa época dessa mágoa com meu irmão, eu tinha um pouquinho que bebia um pouquinho, entendeu? Cerveja. Então já sabe como é que é, né? Mágoa, né? E cerveja, né, não combina. Porque você começa a beber, você começa a falar daquilo. É inevitável. Enfim, eu lembro que eu tinha programado uma viagem para o Pernambuco, né? Eu sou lá do Pernambuco. Eu ia fazer uma viagem de carro, daqui de São Paulo para Pernambuco, né? Na época dessa mágoa, né? Dessa raiva que eu tava com meu irmão, né? E por conta dessa viagem, né? Que é uma viagem longa de 2, 3 dias de viagem, eu comecei a me preocupar com aquilo, né? Eu vou viajar e tô com raiva do meu irmão. E também nessa época, foi na época que eu entrei num processo de convenção, de deixar bastante coisas para trás, né? Ainda estou no processo de convenção, né? Mas nessa época foi o início, digamos assim. Então, né, eu fiquei temeroso por conta dessa viagem e fui conversar, né, com o sacerdote, conversar com o padre. Aí contei para o sacerdote, né? Contei para ele que ia fazer essa viagem e que estava com raiva do meu irmão. E estava com raiva dele. Aí o sacerdote, né? O padre olhou para mim e perguntou: ele vai com você? Eu disse: não. Ele disse: então vai em paz, né? Segue a sua viagem em paz, faz a sua viagem, né, em paz com Deus. Porque o padre pensava que ele ia comigo. Entende? Mas ele vai com você? Que não vai. Aí a ficha caiu, né? Porque eu vou fazer a minha viagem em paz e deixo meu irmão em paz, né? Não preciso levar ele comigo. Entendeu? Aí a ficha caiu. Meus olhos, né, se abriram. Eu pensei que o padre ia fazer uma grande pregação. Só disse isso: ele vai com você? Digo: não. Quando eu disse não,
Aí eu entendi. Então vá viajar, vai fazer sua viagem, né, em paz, vá curtir com a sua família, né, a sua viagem que você programou, e deixa o seu irmão aí. Não precisa você levar ele. Eu entendi. Não precisa você levar ele na sua cabeça, porque vai ser um peso a mais. Você já está cheio de preocupação com a viagem, e ainda vai levar o seu irmão na cabeça. Entende? Então, são palavras, né, como essas, bem simples, que cura, me curou. Eu senti um alívio muito grande quando ele disse isso. Ele não vai com você, então por que você vai levar, né? E infelizmente muitos de nós, né, ainda está com isso, ainda está com pessoas na cabeça, carregando para lá e para cá esse fardo, né? E não consegue se livrar. E às vezes a pessoa está do outro lado do país, né? Às vezes a pessoa está no outro estado, está em outra cidade, né? No outro bairro, e a pessoa não consegue se livrar. Vai para o serviço, leva a pessoa na cabeça. Vai se divertir, leva a pessoa na cabeça. Tudo que faz, leva a pessoa na cabeça. Vai beber uma cerveja, pior ainda, né? Quer dizer que, pior ainda no sentido que eu estou dizendo, pior ainda que a pessoa vai relembrar aquela mágoa, né? Entende? Então quer dizer que essa palavra do padre me curou. Ali foi uma faísca, né, para eu me converter dessa ideia. De eu perceber que não precisava ficar com meu irmão na cabeça, nem na garganta. Já viu aquela frase que o pessoal diz, eu tô com fulano na garganta. Não fica com fulano na garganta. Se você ficar com fulano na garganta, o que vai acontecer? Só quem vai ficar prejudicado é você, né? Quem fica com alguém na garganta, só quem fica prejudicado é a pessoa. Isso é muito interessante, né? Então quer dizer que quando a pessoa não entende isso aí fica com uma pessoa, duas, três, fica com famílias inteiras na garganta, no pensamento. Aí isso impede com que a gente, né, siga o nosso curso da vida. Isso é terrível, isso é muito ruim. E além dessa palavra do padre, uma coisa que foi também fundamental para me entender essa questão, assim dizer assim, é um versículo, né, da Sagrada Escritura que eu e você não pode esquecer. Não podem esquecer. Essa passagem, né, da Sagrada Escritura, que está lá no livro de Eclesiástico 33, Eclesiástico, né, 33, 20 e 21. Eclesiástico, né, Eclesiástico 33, 20 e 21. Quando eu cheguei nessa passagem da Sagrada Escritura, eu também fiquei admirado. Como é que uma passagem tão boa, tão bela, e às vezes é desconhecido, né, de muita gente. Nessa passagem diz assim: ao filho, à mulher, ao irmão, ao amigo, não deis poder sobre ti. Ou seja, eu e você precisa ter, né, esse versículo bíblico, né, o tempo todo na cabeça. O máximo que a gente conseguir lembrar dele o tempo todo, para não dar poder a ninguém sobre nós. E se tem uma coisa que tem poder sobre nós, é a palavra da outra pessoa, né? Quer dizer que a palavra da outra pessoa mexe com toda a minha vida, se eu permitir. Então, quando eu encontrei esse versículo dizendo que não é para eu permitir que essas pessoas, né, tenham poder sobre mim, que alguma palavra que elas pronunciaram, porque a gente sabe, né, que a palavra do estranho não nos machuca tanto. Mas se for a palavra da nossa esposa, se for a palavra de um dos nossos filhos, de nossos pais, de nossos primos, de nossos tios, né, se for uma palavra de um parente, parece que ela entra no nosso coração, né, como uma ponta de lança. Parece que ela rasga, né, quando é a palavra de um parente. Agora, muitas vezes a gente escuta a mesma palavra de uma pessoa estranha e a gente não se sente tão magoado. Já parou para pensar nisso? Quando é um de casa, aquela ofensa parece que dói mais, né? Parece que dói mais. Então essa passagem bíblica, guarde ela aí no seu coração, marque na sua Bíblia, Eclesiástico 33, versículo 20 e versículo 21. A ninguém dês poder sobre ti. A ninguém dê poder sobre ti. Então, juntando essa palavra, né, com a frase do padre, quando me perguntou para mim, ele vai com você? Eu disse, não vai. Ele disse, então segue viagem em paz. Se ele não vai com você, tudo bem. Olha o versículo bíblico, né?
não dê poder a ninguém sobre ti. Então de algum modo eu estava dando poder, né? Aquele sentimento do meu irmão, né? Às vezes ele nem percebia, o cara não tá nem sabendo que você tá com ele engasgado na garganta, né? Tá vivendo a vida dele para lá, e a pessoa engasgada com aquela pessoa. Então não dê poder a ninguém, né? De tirar seu sossego, de tirar seu sono, de viajar, de rezar, né? Vai viajar em paz, vai dormir em paz, né? Vai rezar em paz e deixa os outros fora da sua cabeça. Não deixa ele engasgado na sua cabeça, nem na sua garganta, porque isso vai atrapalhar e muito, entende? Então são essas palavras que curam. Porque a gente vê na sociedade, né? A começar pela nossa família, né? Pelos nossos parentes, a começar por eles, a gente vê que tem pessoas muito machucadas. Porque leva, né? Leva em sua cabeça, né? Em sua garganta, engasgado, pessoas, famílias inteiras, a própria história, né? Não perdoa nem a si mesmo, não consegue perdoar a si mesmo. Então, isso é muito triste. É muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que cometem suicídio, né? Muitas pessoas amargas na vida porque não souberam se perdoar e muito menos, né, perdoar os outros. Não tiveram esse discernimento, né? Não encontraram essa passagem bíblica, né? Não encontraram um sacerdote que dissesse: faz a tua viagem em paz, né? Se a pessoa não vai contigo, faz a tua viagem em paz. Tira ela da tua cabeça, né? Tira ela da tua garganta, para você poder andar nessa vida, né? No percurso dessa vida, com tranquilidade. Você vai ficar livre, né? Vai ficar leve para cumprir o dia a dia. E se a pessoa for andar com uma pessoa o tempo todo na cabeça, nesse sentido, né, negativo ainda, a pessoa fica muito infeliz, né? Fica muito infeliz com essa situação. Então a gente encontra muitas pessoas, né, depressivas por conta disso, por conta que falta conhecimento. O meu povo, né, disse Deus, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes uma pessoa tão boa, né, um coração tão bom, mas tem uma mágoa do irmão, tem uma mágoa, né, do pai ou da mãe, de um primo, de alguma pessoa, e que essa mágoa ele carrega, né, 10, 20 anos, 30 anos, e não consegue perdoar essa pessoa. E o prejudicado, diretamente o prejudicado, é a própria pessoa, né? Não é outra pessoa, não é o outro, é a pessoa que é prejudicada. Às vezes você está numa cidade, é outra pessoa noutra. Às vezes a pessoa está num churrasco, está numa festa lá, não está nem lembrando de você. E você com ele na cabeça, com ele na garganta, né? Dizendo não perdoa, não perdoa. Só está lhe prejudicando. Só está lhe prejudicando. Assim como me prejudicava muito a ideia de viajar, né? De viajar com essa mágoa do meu irmão. E o padre disse: não, mas ele não vai com você. Viaje em paz. Aí a ficha caiu, entendeu? E quando eu vi esse versículo que eu passei para você agora também, essa passagem da Sagrada Escritura, isso foi um remédio muito grande para mim. E eu tenho que lembrar o tempo inteiro dessa passagem. Você também, de agora em diante, se você não conhecia essa passagem, lembre dela o tempo inteiro. Ninguém pode ter poder sobre você, né? Nenhuma palavra pode te deixar para baixo, né? Nenhuma palavra pode te deixar com uma depressão. Você precisa viver, né? Você merece viver. Então, leia nessa passagem bíblica, medite, que você precisa viver. Eu preciso viver, apesar de tudo o que os outros dizem da gente, apesar do que os outros dizem, né? De que os nossos parentes, principalmente, que eu falei, que os nossos parentes, a palavra de um parente tem muito mais efeito, né, na nossa vida do que um estranho. Às vezes um estranho nos xinga, a gente entra num ouvido e sai no outro e a gente segue nossa vida. Agora, quando é um parente, a gente insiste em segurar aquela palavra negativa, né, e ficar remoendo e sofrendo aquilo. Entendeu? Então é esse vídeo, é essa mensagem que eu quero passar, que eu quis passar para mim, né, em primeiro lugar. Isso me serve também, né, e para outras pessoas também. E se você conhece alguém, né, que
tá nesse processo de luta pessoal ou com alguém, compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque é bom quando a gente escuta um testemunho de outros, né? É muito bom. Eu escutei muito testemunho de outras pessoas no meu início de processo. Ainda hoje estou na caminhada. Quando eu vejo um vídeo de alguns irmãos meus católicos aqui, que eu nem conheço pessoalmente, mas quando eu vejo uma mensagem, né, bem inspirada, que a gente sabe que aquela pessoa está querendo nos ajudar outras pessoas, isso vale muito a pena. Então compartilhe, né, esse vídeo aí com outras pessoas. E se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.